Opa, tudo bem? Voltamos para mais um vídeo sobre a República Populista ou a República Liberal, este momento da história do Brasil que se compreende aí pós Primeira Era Vargas, lá em 1945, e os momentos que antecedeu o regime militar, né, o golpe militar de 64. E hoje nós vamos tratar um pouquinho do governo João Goulart, do Jango, esta figura emblemática da política nacional, uma das figuras que marcou a nossa história nesse momento que antecedeu o início do regime militar, principalmente pelo contexto, pela conturbação, né, por esse momento aí tenso e polarizado da política nacional. Então, entender um pouquinho desses conflitos políticos, temos que olhar um pouquinho para a figura do Jango como político, né? O João Goulart é um político que nasce nas bases políticas do Getúlio Vargas, tá? Um dos grandes nomes da política nacional, uma das grandes figuras do PTB, do Partido dos Trabalhadores. Então as bandeiras políticas, as defesas políticas do Jango sempre esteve muito ligado e muito próximo às pautas dos trabalhadores. O Jango sempre foi um cara muito próximo aos sindicatos, aos movimentos trabalhistas. Foi ministro do Trabalho do Getúlio no seu segundo governo, ali em 1950, tá? E se elegeu em 2 mandatos como vice-presidente. O Jango ocupou o cargo de vice-presidente do JK e também do Jânio Quadros em 1960, se elegendo como vice-presidente. Então, naquele momento da conturbada renúncia em agosto de 1961 do Jânio Quadros, o Jango, além desta visão de certa forma negativa que se tinha sobre a sua figura política, por ser associada a essas massas, então os setores mais conservadores, os setores mais ligados às Forças Armadas, que representavam esses setores, viam o João Goulart como uma figura que levantava um pouco de desconfiança política por ser associado a essas massas, então nesse momento associado ao comunismo. No momento da renúncia do Jânio Quadros, o Jango estava em uma viagem diplomática à China, né, um país do bloco socialista, né, próximo à União Soviética, então isso ajuda a agravar a situação. Então, naquelas circunstâncias, esses setores conservadores e a ala das Forças Armadas não aceitam a figura do Jango como presidente da República. Então, nessas circunstâncias, nós vamos ter uma crise política e institucional, né, pelo fato de não aceitarem a figura do Jango como presidente, né? Aí nós vamos viver alguns dias de um clima de tensão neste momento, até que no dia 4 de setembro, né, quase 10 dias depois, no dia 4 de setembro, o Congresso Nacional chega a um acordo com o João Goulart, liberando ele para voltar para o Brasil, mas ele não assumiria o cargo de presidente da República. O Brasil viveria uma mudança nesse momento e passaria a ser uma república parlamentarista. O Jango não assume o cargo com poder político de presidente, vai ter que dividir o cargo com o primeiro-ministro que era escolhido pelo Congresso. Aí então os setores conservadores e os setores das Forças Armadas aceitam João Goulart no cargo de presidente. Assim que assume, né, nesse momento, um dos acordos feitos foi que se realizaria uma consulta popular, um plebiscito, em 1965, para ver se a experiência do parlamentarismo estava dando certo, se agradou a população brasileira. Mas aquela estabilidade política que se esperava com o parlamentarismo, ela não acontece. Ao longo dos primeiros anos, nós tivemos uma troca sucessiva desses primeiros ministros, o que trouxe mais instabilidade política e agravou ainda mais a situação política, o aumento da inflação, a desorganização econômica que o Brasil vivia nessas circunstâncias, já enterrados em uma crise econômica e inflacionária. Graças a esta instabilidade e também a pressão feita pela campanha da legalidade liderada pelo Leonel Brizola, este plebiscito é realizado em janeiro de 1963 com uma vitória esmagadora pela volta ao presidencialismo. Então, a partir de janeiro, o Jango então assume novamente os poderes de presidente da República, então de fato torna-se o nosso presidente nesse momento. Assim que assume, o Jango então lança o famoso plano trienal, um plano que objetivava o desenvolvimento, a promoção do desenvolvimento nacional, econômico e social para combater a crise em que vivíamos e também para tentar
mudar as estruturas da desigualdade, enfim, os grandes problemas estruturais que o Brasil vivia nesse momento. Então esse plano trienal tinha como grande objetivo a liquidação dos grandes latifúndios improdutivos, né, tornar aqueles latifúndios improdutivos, né, trazer para a reforma agrária e distribuir essas terras para se tornarem produtivas e gerarem distribuição de renda, a redução da dívida externa, a nacionalização das refinarias de petróleo e o combate à inflação nesse momento, tá? O Jean Goulart também deixa como uma grande marca do seu governo a extensão dos direitos trabalhistas para os trabalhadores rurais, já que aqueles direitos da CLT criados pelo Vargas e consolidados lá em 1942, ele atendia apenas os trabalhadores urbanos, ele não visava os trabalhadores rurais. Então, nestas circunstâncias, o Jango estende esses direitos trabalhistas também para os trabalhadores rurais. Estas medidas do plano trienal, as propostas do plano trienal, a extensão dos direitos trabalhistas para os trabalhadores do campo, acende um sinal de alerta nos setores mais conservadores que começam a olhar os seus privilégios, né, as suas estruturas políticas, né, de uma forma geral que sempre foram vantajosas para esses grupos, para essas elites, começa a acender um sinal de alerta, tá, nesses movimentos, e aí começa uma movimentação. Tá? Por outro lado, esses setores que sofriam com alto custo de vida, né, com a crise econômica, com os impactos da inflação, também passam a gerar uma pressão sobre o Jango para que alguma medida fosse tomada, para que esses planos realmente saíssem do papel, saíssem das propostas e provocassem alguma medida efetiva para a população brasileira. Então, nessa circunstância, o Jango vive um governo extremamente polarizado. De um lado, as elites que, com medo dessas grandes reformas, viam os seus privilégios serem ameaçados, e de outro lado, as camadas mais populares cobravam a efetividade que essas propostas realmente saíssem do papel nesse momento. Então, o que o Jango vive nesse momento é uma pressão de ambos os lados, tanto dos setores conservadores quanto das camadas populares nesse contexto, né? Então, os setores conservadores o acusavam de comunismo, né? Nesse contexto da Guerra Fria, é um elemento que vai pesar muito sobre a questão política nessas circunstâncias. E aí o grande desfecho do governo João Goulart é a proposta das reformas de base. No dia 13 de março de 1964, né, o Jango realiza um grande comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, aonde ele vai concentrar uma grande galera para anunciar as grandes reformas que ele faria, que seriam as bases dos planos trienais. Então essas reformas de base, elas atenderiam a reforma agrária, a reforma eleitoral, a reforma educacional, a reforma tributária, a reforma urbana. Então este conjunto de reformas mexeriam na estrutura social do Brasil, promovendo justamente esse desenvolvimento e esta modernização das estruturas do Brasil para promover o nosso desenvolvimento econômico neste momento, tá? E também, né, prometia o controle da inflação, que era um dos nossos grandes problemas mais graves nessas circunstâncias. Como resposta a essas reformas sociais prometidas pelo Jango, no dia 19 de março, poucos dias depois, então realiza-se em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então os setores conservadores reagiram às propostas do Jango e também saíram à rua contra essas medidas, né, contrários a essas medidas nesse sentido, né? O João Goulart, então, não consegue aplicar essas reformas porque não tem uma base de apoio nesse momento, já que os setores conservadores eram contra e os setores das camadas populares pressionavam ele para que realizasse isso. Então os grandes objetivos dos planos trienais, eles não conseguem sair do papel justamente porque ele não tem uma base de apoio político suficiente para votarem, por exemplo, no Congresso Nacional, a aprovação desses projetos para que eles realmente se realizassem, tá, neste momento. Tá? Com esta proposta do comício da Central do Brasil, dos planos, tá, das reformas de base, o Jango recebe uma grande reação contrária, porque nesse momento aquelas denúncias dele como um possível comunista se agravam, né, de uma forma muito forte, principalmente pela política externa. Então os Estados Unidos começam a ver o Jango
como uma ameaça, as empresas estrangeiras começam a reagir aqui no Brasil e aí o Jango vai encontrar algumas grandes barreiras para esta aprovação desse projeto nesse momento. Então, esses setores passam a contestar diretamente o cargo, né, a figura do Jango, as medidas políticas dele nesse momento, né, e o golpe de misericórdia, tá, que o Jango vai enfrentar é os grupos militares que passam a comprar e passam a representar os grandes discursos dessa ala conservadora, tá, que definitivamente vão acabar derrubando então o João Goulart no dia 31 de março para o dia 1º de abril, aonde dá início então o golpe militar partindo, né, com o apoio do governador de Minas Gerais, com o governador de São Paulo, com alguns setores das Forças Armadas. Então essas denúncias dele como comunista, né, as denúncias de corrupção também, né, que ele era duramente atacado, principalmente pelo Carlos Lacerda, que é a grande figura oposicionista a esses projetos sociais do Brasil nesse momento. Então os militares conseguem construir todo o discurso, né, de que o Brasil estava sendo ameaçado pela essa ameaça comunista nesse momento e eles estavam salvando o Brasil. E aí no dia 31 de março de 1964, o João Goulart é deposto como presidente da República, tá? Foge para o Rio Grande do Sul e depois se exila no Uruguai e a partir oficialmente, né, de abril de 1964, então nós temos instaurado no Brasil um novo regime caracterizado em especial pelo autoritarismo, pela repressão, pelo fim de muitas das nossas liberdades individuais e coletivas, políticas, e aí começa então o regime militar, né? A ditadura militar que vai deixar uma marca aí para os próximos anos no Brasil, ok? Ó, gostou do vídeo? Deixa seu like, segue o canal.